Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Nós começamos na terça-feira conversando um pouco sobre esse assunto e eu creio que vai edificar muito a sua vida, a sua casa. Mais uma vez, que alegria, você que nos assiste, mas também você que está aqui presencialmente. Como é importante nós nos reunirmos, como é importante estarmos juntos. E continuamos orando, né, para que todos esses números aí de vírus, de pandemia, continuem diminuindo, para que nós possamos voltar gradativamente a plenos pulmões, a pleno vapor, né, com as atividades da igreja e também da economia. Gostaria que você ouvisse isso. Aos 5 anos, perdeu seu pai. Aos 16, abandonou a escola. Aos 17, já tinha perdido 4 empregos. Aos 18, se casou. Aos 20, a esposa o deixou. Em seguida, tornou-se cozinheiro em um pequeno café. Aos 65 anos, aposentou-se, sentindo-se um verdadeiro fracassado. Foi quando ele pensou em tirar a sua própria vida. Quando começou a escrever a sua despedida, começou a colocar no papel o que queria ter feito na sua vida. Foi aí que desistiu de se matar e pegou emprestado $87 e começou a fazer frangos fritos, utilizando sua própria receita, e foi vender de porta em porta. Aos 88 anos, Coronel Sanders, fundador do Kentucky Fried Chicken, KFC, tornou-se um bilionário. Coronel Sanders ouviu muitos nãos, ou melhor, ele recebeu ao todo 1.009 nãos durante os 2 anos que passou dirigindo e dormindo em seu próprio carro pelas estradas americanas, indo de restaurante em restaurante na tentativa de vender a ideia de sua franquia de frango frito. A persistência do Coronel Sanders foi realmente extraordinária, mesmo com tantas negativas. Ele não deixou de confiar no potencial e na qualidade do que tinha a oferecer. O esforço de Sanders valeu a pena. Depois de meses viajando, ele finalmente conseguiu vender sua receita de frango frito a um restaurante de beira de estrada. E nascia em 1952 a Kentucky Fried Chicken, KFC, que veio a ser uma das maiores redes de fast food do mundo. Em 1964, a rede do Coronel Sanders já continha mais de 600 restaurantes. Hoje, são mais de 5.000 estabelecimentos espalhados por 120 países, 12 milhões de clientes por dia e cerca de 1 bilhão de pedaços de frango servidos por ano. Já pensou se ele tivesse declarado fracasso no primeiro não que recebeu? Arno, você vai trazer uma palavra de autoajuda? Não, vou trazer uma palavra do Espírito Santo ajudar. Eu não sei se você conhecia a história, mas eu quero conversar com você num tema muito interessante e o título do que eu quero trazer para você, já é tarde. Já é tarde. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa é uma história conhecida da maioria de nós, o começo dela, o meio e o final. E é uma história que fala muito aos nossos corações, mas hoje eu gostaria que
você atentasse mais especificamente para o primeiro versículo dessa passagem, que é o versículo 35, que diz: naquele dia, sendo já tarde. Que dia era esse ao qual a Bíblia se refere? Se você olhar o capítulo 4 do começo, você vai perceber que aquele dia ao qual a Bíblia se refere era um dia extremamente cansativo para os discípulos de Jesus. A Bíblia diz logo no começo do capítulo 4 que havia uma multidão que queria estar com Jesus, a ponto dele precisar de um barquinho e se afastar um pouco para a praia, e para de lá poder pregar. Aliás, fazendo um parênteses, eu tive o privilégio de estar em Israel, e a primeira vez que eu fui lá, eu fui num lugar como esse, e foi aí que eu entendi esse texto. Eu sempre, ao ler isso aqui, eu ficava imaginando a Praia Brava de Guaratuba. Eu sempre li, mas como que Jesus se afasta no barco? Quem que vai ouvir aquelas ondas batendo e Jesus se equilibrando, né, perto da praia, cheio de ondas? Você já não pensou nisso também, não? Ficava pensando, como é que ele faz? Eu não consigo ver a tua expressão. Faz um Francisco Coco para mim, para ver se... Né? Eu não sei. Mas o dia que eu estive nesse lugar, eu vi, é um lago, meu irmão. Afasta um pouquinho, dá para ouvir. Fiquei olhando sozinho ali, admirando. Ah, agora eu entendi esse texto. Mas, voltando aqui, o fato é que os discípulos tinham que organizar as multidões. O pessoal que queria fazer selfie com Jesus, o pessoal que queria entrevistar ele sobre o coronavírus e tal. E muito trabalho. E nesse dia, Jesus também ensinou algumas parábolas. Nós encontramos no capítulo 4 a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Tudo foi ensinado nesse dia. Além do esforço físico dos discípulos, tinha também um esforço intelectual, emocional, porque eles eram confrontados em cada parábola com os seus valores e precisavam se posicionar. Então, sabe aquele dia cheio, aquele dia de chegar em casa cansado? Como que está o teu dia? A estação que você vive, eu pergunto. Como que está o teu dia? Arno, bem certinho, eu ando meio cansado. Bem certinho, eu estou pronto para ir para a rede. Como que está o teu dia, o teu casamento? Como que está o teu dia, a estação da tua empresa, do teu trabalho? Como que está o teu dia? Esse dia, para os discípulos, era um dia extremamente cheio e um dia de muito cansaço. E a Bíblia diz mais: naquele dia, sendo já tarde. Já era tarde. E eu pergunto para você, você já se deixou convencer pelo inimigo que é tarde para você em algumas áreas da sua vida? Você já disse para você mesmo algumas frases, como aquele que nós lemos agora no começo do frango, né? Com 60 e tantos anos começou a vender frango de porta em porta. Você já chegou a essa conclusão? Arno, já é tarde. Ou por idade cronológica, ou por decisões da vida. Olha, eu até sonhava quando eu era adolescente, eu sempre quis ter um orfanato. Mas agora ficou tarde. Eu sonhava em me envolver numa área ministerial, mas já é tarde. Eu sonhava em abrir um negócio assim, ficou tarde. Eu sonhava com isso, com aquilo. No meu casamento, já é tarde, está cansado, não tem mais jeito. Você já ouviu essas frases? Você já disse essas frases? Você já concluiu isso acerca da tua vida? Olhar para áreas da tua vida e dizer, está tarde já. Eu acho que agora é isso mesmo, vamos tocando assim mesmo, por aí. Você sabia que isso é uma tremenda armadilha do inimigo? É uma tremenda armadilha. Quantos de nós estão vendo a vida passando, achando que ficou tarde para esse ou para aquele projeto? O que acontece, e agora que a história começa a ficar melhor? Amados, é interessante que nesse momento, naquele dia, sendo tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. O que Jesus fez? Jesus não aliviou com eles. Jesus não disse, pessoal, deixa para lá, vamos agora dormir. Jesus trouxe uma palavra. Sabe o que você precisa nesse momento da sua vida? Em todos os momentos, uma palavra dele.
uma palavra dele e um norte dele. Arno, onde está essa palavra? Está na Bíblia. Arno, mas então eu preciso ler a Bíblia? Precisamos voltar a ler mais a Bíblia. É interessante que Jesus, ele chega e ele propõe algo que eles mais não imaginavam por nenhum instante. Jesus diz: pessoal, vamos atravessar esse mar, vamos para outra margem. Não é impressionante como Jesus tem uma outra visão da nossa vida? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu acho que muitos levantariam se eu dissesse: você está nessa estação meio cansado, meio achando, olha, puxa, se eu pelo menos conseguir sobreviver, meu irmão, esse ano está apenas começando na sua vida. E Jesus tem projetos novos, lindos e maravilhosos para você e para a tua casa. Jesus é assim, meu irmão. Jesus, ele olha para nós e você está lá: eu queria agora só assistir sessão da tarde. Meu irmão, Jesus tem coisas novas para o teu ministério, para a tua profissão, para o teu negócio, para o teu casamento, para todas as áreas das nossas vidas. Jesus tem coisas novas. E é tão impressionante, amados, que Jesus, ele ao trazer esse projeto novo, Jesus é maravilhoso. Primeiro que ele vai junto. Ele diz: passemos para o outro lado. Ele não diz: passe você. Ele diz: viu, eu tenho um projeto novo para você, mas eu vou junto com você. Não é de um consolo inimaginável isso? Eu já contei isso uma vez, mas eu acho importante lembrar, não sei se todos lembram. Eu tive uma experiência tão gostosa uma vez visitando um amigo que estava falecendo de câncer. E eu sabia que ele ia morrer, e ele sabia que ia morrer. Eu fui lá no hospital, Hospital das Nações, estava ele na cama, a esposa, que não era crente, ela acho que era espírita, não sei. E eu fui visitar, cheguei lá, e ele me conhecia, eu conhecia ele, ele tinha um histórico de família cristã, mas ele mesmo não tinha se posicionado acerca da salvação da sua alma. Eu conversei com ele e falei: está na hora de você entregar a sua vida para Jesus. Ele estava bem debilitado, ele pediu ajuda para sentar na cama, eu ajudei ele a sentar, ele sentou, colocou as pernas para fora da cama, e ali a plenos pulmões ele entregou a vida dele para Jesus. Um momento assim de glória. Acho que 2 semanas depois ele faleceu. Um tempo depois, a mãe dele, encontrei conversando, ela perguntou: Arno, com quem você foi aquele dia visitar meu filho? Eu falei: fui sozinho. Ela falou: não, a esposa do meu filho falou que você estava em 2. Não, eu fui sozinho. Não, procure pela memória, quem foi com você? Você percebe que você não está sozinho, meu irmão? Você percebe que Jesus está aí nessa caminhada? Se fosse só uma palavra de autoajuda, se fosse só, olha, vamos vender frango frito, mas é muito mais do que isso. Ela viu um anjo aquele dia. Você pode não estar vendo, mas eles estão aí. Terminando o nosso culto, o drive-in, o segundo, eu já comentei isso com vocês, mas o segundo culto do drive-in estava assim um pouco mais pesado, os vizinhos reclamando muito e tal. Mas à noite em casa, uma mãe mandou um áudiozinho, conversando com o filho, e perguntando o que ele mais gostou do culto, isso e aquilo. Gostei da parte que Jesus estava do lado do pastor Arno. Como assim? Ué, Jesus? Você não viu, mãe? Jesus. Você pode não estar vendo, mas ele está aí com você. Amém? Não tem distanciamento social com Jesus, meu irmão. Ele está aí bem pertinho de você. Amém? E ele não usa máscara também. E nem precisa de álcool gel. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: passemos para o outro lado. Além de Jesus estar junto, ele envolve todos. Isso me chama muita atenção. Amados, isso é a graça. Durante esse dia, os discípulos tiveram motivo suficiente para se estranharem entre si, para se perdoarem de novo. Não dá para imaginar? Pedro, de repente, já meio cansado: Tiago, agora vai você organizar a fila. Não, manda João. E João: o Marcos só faz corpo mole. Só que chega na hora do projeto, Jesus convida a todos. Você percebe que não é pelo nosso esforço, mas é pela palavra dele que nós avançamos. É pela palavra dele que nós avançamos como igreja. É pela palavra dele que você avança no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua profissão. Meu irmão, em outras palavras, estou dizendo para você: comece a buscar Jesus, fale comigo. Jesus, eu quero uma palavra. Aliás, deixaria isso para o fim da mensagem, mas já vou adiantando. Essa semana com o teu líder, converse com ele no grupo familiar. Eu preciso de uma palavra para a minha vida, para o meu coração. E a Bíblia, ela fala com você e comigo.
Amados, é tão interessante que Pedro, ele já em outra ocasião, Jesus trouxe uma palavra: Pedro, venha. Pedro caminhou em cima da palavra de Jesus, em cima da água, não foi assim? Uma palavra. Não eram as habilidades, não eram as experiências de Pedro, era a palavra de Jesus. Em outra ocasião, Pedro jogou as redes do outro lado por causa da palavra de Jesus. Você e eu precisamos desesperadamente da palavra do Senhor Jesus. Olha esse outro texto, por gentileza, de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Olha que interessante esse texto. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. A Bíblia, ela nos diz assim. Aliás, a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré. Olha que interessante, meus irmãos. 2 discípulos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, e eles estavam mais desfocados e distraídos do que qualquer outro discípulo. Jesus ele foi sepultado em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús. 60 estádios, dá mais ou menos entre 10 e 12 quilômetros. E eles estão conversando entre si e nem sequer percebem que Jesus é que está com eles. Isso denota uma estação, um dia de cansaço, um dia pesado. A própria conversa que segue aqui, ele diz: escuta, mas você não sabe, você é o único que não sabe. Acabaram com a nossa esperança. Agora tem coronavírus, agora acabou o emprego, agora não sei o quê, agora não sei o quê. A gente achava que Jesus ia nos ajudar e eles estão ali. E é interessante que a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados. Outro dia, um jovem aspirante a pastor me perguntou: pastor, como que é o teu devocional, a tua oração? Quantas horas por dia você ora? E eu dei uma resposta para ele, mas na resposta eu incluí exatamente isso. Eu falei: meu irmão, se tem um conselho que eu gostaria de dar para você sobre oração, ore isso aqui: Senhor, que eu possa ver o que o Senhor está vendo. Porque o que eu estou vendo está assim meio nebuloso, está meio esquisito, parece uma floresta escura na minha frente. Deixa eu ver o que o Senhor está vendo, Senhor. A Bíblia diz que os olhos deles estavam meio que como uma neblina, meio escurecidos. Como que estão os teus olhos? Como que está o teu dia? Você tem certeza do caminho que você está andando? Você vai começar essa semana cheia de expectativa, fé, de milagres? Ou você está entrando na segunda-feira assim meio se agarrando no domingo à noite? Tomara que não amanheça segunda-feira. Como que estão teus olhos? Como que está teu dia? Meu irmão, Jesus estava andando com eles só não perceberam. A Bíblia diz, e sabe como que eles perceberam que era Jesus? Quando eles perceberam e começaram a ouvir a palavra de Jesus. O texto segue, a Bíblia diz no versículo 28 em diante: quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Olha que impressionante. Jesus queria andar mais, mas os discípulos: além de tudo já está tarde. É que você não sabe da minha idade, você não sabe quantos anos eu luto com isso, com aquilo, já é tarde. Você já tentou convencer Jesus que já é tarde? Senhor, não tem mais jeito. Esse projeto, aquele projeto, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que estando com eles à mesa, ou seja, tendo comunhão íntima,
tomou o pão, abençoou, partiu, lhes deu, e os olhos deles se abriram e reconheceram a Jesus. Aonde você vai encontrar a palavra para a tua vida? No teu secreto, meu irmão. No teu secreto. Arno, mas e no coletivo? Sim, essa palavra, ela vai dar fruto. Mas aquelas palavras que definem o rumo da nossa vida é no nosso secreto. Arno, mas a minha casa, ela é pequena, mora 358 pessoas lá dentro, é só no banheiro. Bom, entra lá, senta no vaso, bota um pé na porta, segura lá, pega a Bíblia, Jesus, eu preciso de uma palavra. Não é pelo teu conforto que virá a palavra. É pela tua exposição à Bíblia, à palavra dele. A palavra de Deus. Amados, é tão interessante que a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Os olhos se abriram. Achavam que era tarde, estavam cansados, os olhos se abriram. E sabe o que mais a Bíblia diz? Que eles imediatamente levantaram e voltaram para Jerusalém. Peraí, mas vocês não acabaram de andar 12 quilômetros? Agora já não está de noite? Tá. Quando a palavra de Deus cai no seu coração, você levanta e volta para lá onde você nunca deveria ter saído. E começam projetos novos. E eles vão se encontrar com os outros discípulos e vão conversar daquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que eles conversando entre si diziam: não ardia em nós o coração? Quando foi a última vez que uma palavra no teu secreto ardeu no teu coração? Arno, me dê um exemplo. Dê uma olhadinha, por exemplo, no versículo 36. Imagine que você está lá se equilibrando no vaso sanitário do teu banheiro, 500 pessoas querendo entrar e você segurando a porta. Jesus, fala comigo. Está com a Bíblia aberta. E aí você também pode estar numa lagoa com borboletas e grama verde. Também não precisa ir no banheiro. O pessoal faz fila, não é isso que estou dizendo. Mas esqueça as circunstâncias. É você e a Bíblia. Amém? E aí você olha assim, você está lendo... E está ali pensando: puxa, não estou lendo nada, não estou entendendo nada, puxa vida, acho que é só para o pastor isso. Aí você cai lá no versículo 36, por exemplo, que diz assim: falavam ainda essas coisas, quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Irmão, e de repente você olha e você lê de novo. Falaram ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Aí você dá uma esfregada no olho assim, segura mais a porta do banheiro e você lê de novo. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja com você. E de repente essa letra cresce. E aí você entende: peraí, Jesus, mas então quando a Bíblia diz se apresentou no meio deles, Jesus veio para o meio do caos deles, para o meio das frustrações, para o meio das dúvidas, para o meio dos fracassos deles. Jesus então não vai só lá onde está tudo bem, não. Ele vai lá onde tem aflição também. Ele vai lá onde tem incerteza. Ele vai lá onde eu preciso pagar todas as contas, eu tenho esse desafio. Será que eu vou manter meu emprego? Será que minha empresa vai ficar aberta? Ele vai lá, no meio da tua situação, e ele diz o quê? Paz seja com você. Meu irmão, isso não mudou. Ele continua te dando essa paz. E você levanta daquele teu momento a sós e pode vir a notícia que for. Você está seguro porque você tem uma palavra. Jesus falou comigo. Ele me prometeu paz e eu vou desfrutar dessa paz. Meu irmão, o que faz diferença no mundo são homens e mulheres que se expõem à Bíblia e recebem a Bíblia. E caminham seguros por esse mundo. Quanto crente anda instável diante de qualquer notícia ruim. Aliás, meu querido, se você assistiu Fantástico hoje à noite, pega uma seringa, uma corda, alguma coisa, porque ao final o troço vai estar feio. Vai estar feio, você sabe. Até o diabo está curioso para ver o que vai ter hoje. Até o diabo está com medo. Até, pessoal, desliga esse negócio porque está assustador. Jesus disse: paz seja com você. Mas Jesus, é que o senhor não sabia que ia ter paz seja com você. Mas Jesus, paz seja com você, meu irmão. Caminhe nessa palavra. Esse é um exemplo, como você pega textos para você que não mudam. A Bíblia diz
para aqueles discípulos, eu estou terminando já, que eles estavam com os olhos cegados, cansados, já era tarde na ideia deles, e Jesus abre os olhos dele e eles começam um novo projeto, eles voltam toda aquela caminhada. Eu profetizo que sobre a tua vida, teus olhos se abrem, e Jesus ele tem palavras novas para você. Um projeto novo na tua empresa, um projeto novo na tua carreira, um projeto novo nos teus estudos, nas tuas finanças, no teu ministério. Coisa nova, meu irmão, é a Bíblia, não é pensamento positivo, é a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse uma palavra. É o que nós precisamos. Eu convido você a ficar em pé, por gentileza. Pai Celestial, muito obrigado. Porque é a tua palavra, não são palavras de pensamento positivo, não são palavras humanas, mas é a tua palavra. E a tua palavra nos mostra, Pai, que é possível nós pautarmos a nossa vida pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por cada um que ouve essa ministração nesse dia, nesta hora, seja presencialmente, seja à distância. E nessa hora, Pai, eu libero sobre cada um o cumprimento dessa palavra, cada um tendo os seus olhos abertos, percebendo a comunhão contigo, recebendo a tua palavra, Senhor. Pai, eu declaro que nascem novos projetos ministeriais. Pai, eu declaro que aqueles sonhos antigos, eles voltam à tona. Pai, novos sonhos são liberados a partir de agora. Pai, sonhos também na área comercial, profissional. Pai, eu declaro um novo tempo para o meu irmão, para a minha irmã, coisas que ele nem sequer imaginou, Senhor, ainda. Pai, eu declaro alegria nesse casamento, nessa casa, nesse relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, esposa, marido, marido e esposa. Pai, declaro um tempo novo como igreja, o avanço do Senhor. Pai, declaro que nós alargamos as nossas tendas. Pai, declaro que multidões conhecem a Jesus nesses dias. Pai, declaro que cada um que aqui está e ouve essa palavra é resposta de oração, é resposta de oração. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, obrigado. Se for possível, levanta a sua mão em direção ao Senhor. Pai Celestial, ao levantarmos a nossa mão, estamos dizendo: confiamos em Ti, Jesus. Cremos na Tua palavra. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, como igreja, nós repreendemos esse vírus, esse coronavírus. Declaramos que não tem poder em nossas casas, igreja, cidade, estado e nação, em nome do Senhor Jesus. Pai, já temos vivido milagres e queremos ver milagres ainda maiores. Pai, eu declaro, eu peço, Espírito Santo, renovar o frescor da Tua presença. Senhor Jesus, a Tua alegria, que é a nossa força, vindo sobre cada um, sobre cada lar. Pai, eu declaro que essa é uma semana, Pai, de contratos novos, Pai, de novidades na vida financeira, profissional, de cada um que nos ouve, Pai, do mais novo ao mais idoso. Declaro que é uma semana de novidades no casamento e novidades ministeriais. Pai, declaro que a nossa igreja também, ela cresce, ela se estabelece, ela avança, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, receba o louvor, a gratidão dos nossos corações. Se você puder repetir comigo essa oração, repita de todo o seu coração assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e que vieste em carne para me salvar. Eu creio que Tu estás vivo à direita do Pai, e eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Você que nos assiste e fez essa oração pela primeira vez, saiba que Jesus te ama, você é salvo, o teu nome está escrito no livro da vida. Assim que possível, participe das reuniões presenciais e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Os que estão aqui também nos assistem, baixe o nosso aplicativo e lá você tem essas mensagens. Compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E creia, meu irmão, muita gente precisa ouvir essa palavra. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.